Boa noite, seja muito bem-vindo ao Vida que Funciona. Aqui você encontra estratégias e ferramentas que vão levar você a uma vida que funciona. Eu sou o Rubens, eu sou especialista em desenvolvimento pessoal humano, eu sou mentor integrativo e relacional, eu sou analista transacional certificado e estou aqui para falar sobre questões que vão fazer você enxergar a sua vida de outra forma. Hoje eu vou falar sobre autoconhecimento e vulnerabilidades pessoais e como isso contribui para a autoestima pessoal usando os princípios da análise transacional e vou explicar como você pode aplicar esses princípios, esses conceitos no seu dia a dia. Claro que eu não vou falar sobre todos os princípios ou todas as questões da análise transacional, não tem tempo para isso. A gente tem o curso de introdução à análise transacional, o 101, que são de 16 a 20 horas de curso, e ainda assim a gente não aborda tudo. Então, hoje eu vou falar um pouquinho a respeito de uma questão base estrutural da análise transacional que contribui para você poder, no seu dia a dia, se perceber, aumentar o seu nível de autoconhecimento, entender como as suas vulnerabilidades contribuem para a sua autoestima, para você começar a alcançar resultados diferentes dos ditos usuais ou dos que você não até nem gostaria, para você ter resultados diferentes. E antes da gente mergulhar nesses detalhes todos, eu quero relembrar algumas definições. A primeira delas é o que é a AT, o que é a análise transacional. É uma teoria psicológica de estrutura de personalidade, mas ela foi desenvolvida pelo Dr. Eric Berne na década de 50, lá nos idos de 1950, no século passado, que se concentra na compreensão do comportamento humano e dos relacionamentos humanos. Tá? A análise transacional ela é baseada na ideia de que todos nós temos como estrutura de personalidade três facetas que ele chama, o Dr. Eric Berne chamou de estados do ego, estados do eu, ou são partes de nós, da nossa estrutura psíquica, digamos assim, que a gente usa a gente se vale dessas três estruturas, desses três estados do ego, que a gente usa para comunicação, para interagir com os outros. E a gente usa, inclusive, num diálogo interno entre esses três estados de egos para entender e para conversar internamente com a gente, para a partir dali emergir um comportamento, por exemplo. Então, isso seria o que é a análise transacional e como essa basezinha aí dos estados de ego, que é o fundamento do Dr. Eric Berne para toda a teoria. Agora vamos falar especificamente de autoconhecimento e vulnerabilidades pessoais, Então, lembrando, o que é autoconhecimento? Então, autoconhecimento é justamente a compreensão da própria personalidade, de quem você incluindo suas forças, suas ditas fraquezas, que chamamos de vulnerabilidades, os valores, as crenças, as atitudes. Então, quando você tem uma noção dessas questões aí, vamos dizer que você vai caminhando em direção ao seu autoconhecimento mais potente. Pelo autoconhecimento, que a gente entende que valorizamos o que a gente dá valor, o que valorizamos e o que nos motiva. Lembrando que isso é a base da nossa autoestima, porque sem nos conhecermos, a gente não consegue apreciar de maneira plena, digamos assim, o nosso valor como indivíduos. E isso nos ajuda a tomar melhores decisões quando a gente tem esse conhecimento. A tomar melhores decisões, estabelecer limites apropriados para nós e para os outros e construir relacionamentos saudáveis. Dito isso, as vulnerabilidades pessoais, por sua vez, são as áreas em que é mais provável que você se sinta ferido, ameaçado, inseguro. São as fraquezas, as vulnerabilidades. São aspectos de você que te faz sentir, por exemplo, fraco, exposto, incapaz, impotente. Então tem uma interferência direta na sua autoestima, que é o que a gente falava nas últimas lives aqui. Oi, Fran, boa noite, bem-vinda. Estes aspectos de você mesmo que
te faz sentir mais fraco, mais exposto, por exemplo, podem ser aspectos físicos, aspectos emocionais, aspectos relacionais, sociais, portanto, aspectos psicológicos. E isso tudo afeta, né, como eu falei há pouco, diretamente e significativamente a sua autoestima. Por exemplo, de um modo bem superficial e grosseiro, uma pessoa que se preocupa com sua aparência pode ter uma autoestima mais baixa do que alguém que confia em sua aparência física, seja ela qual for. Então essa autoconfiança, esse se entender ok com aquela questão física que tem, isso faz parte da sua autoestima. E esse entender-se ok com a sua aparência física depende desses 3 estados de ego que se formaram na infância da gente, dessa conversa que rola entre os 3, né? E isso vale para várias questões de como você se vê, né? De como você entende que os outros veem você, como você se posiciona perante o mundo e perante os outros, né? Estão relacionados à aparência, suas habilidades, seus relacionamentos, suas crenças, como eu já falei. Tudo aquilo que eu trouxe para vocês nas últimas 3 lives sobre autoestima. E falando nessas 3 lives, lembram da última live, quem estava presente aqui? Vocês lembram qual eram os 4 pilares que eu falei na última live da autoestima? Você lembra? Quem está aí na live, escreve no chat. Você lembra quais são os 4 pilares da autoestima? Para a gente poder conseguir modular, né? Deixar a autoestima em um ponto nem superestima, nem subestima, nem baixa autoestima, nem alta autoestima demais, em excesso, ter uma autoestima ok. Vocês lembram quais são os pilares? Vou dar uma colinha. Se você não viu, se você não lembra, corre lá na nossa rede, no YouTube, no Insta, tá publicado lá os últimos vídeos de autoestima, mas o último específico que fala esses 4 pilares. Assiste ele inteiro. Eu vou falar os 4 pilares hoje aqui para relembrar. O primeiro pilar, autoaceitação. O segundo pilar, autoconfiança. O terceiro pilar, competência social. E o quarto pilar, rede social. Então, os 2 primeiros pilares, autoaceitação e autoconfiança, algo mais intrapsíquico, mais intrapessoal. E a 3 e o 4, a competência social e a rede social, mais extrapsíquico, mais com questões de você com o mundo, de você com os outros, né? Então, como que a gente pode aplicar esse conhecimento todo de análise transacional ao seu autoconhecimento, né? Para que você consiga gerenciar as suas vulnerabilidades pessoais. Então, para isso, eu vou dar aquele pitaco sobre esse início de teoria de análise transacional. Quem está assistindo aí, alguém talvez já tenha entrado em contato, lido a respeito, ou até ouvido de mim mesmo o que são os estados de ego, quais são os estados de ego e como eles funcionam. Então eu vou dar esse lembrete, essa lembrança, depois de ter relembrado os 4 pilares da autoestima, digamos assim, os 2 primeiros aspectos mais intrapessoais, os outros mais interpessoais, então autoaceitação e autoconfiança intrapessoais, competência social e rede social mais interpessoais. Agora eu vou falar dos estados de ego, que é uma questão mais interpessoal que impacta no intrapessoal. Porque dependendo de como está o meu estado do eu, estado do ego, é que eu vou interagir. Então, tem uma questão intra e interpessoal. Quando eu consigo compreender os meus estados de ego, quando você consegue entender os seus estados de ego, a partir do qual dele você está se relacionando com o mundo, de qual deles, você consegue entender os resultados que você obtém nos relacionamentos, dos relacionamentos. E quando eu digo relacionamentos, todos os tipos de relacionamento, profissional, social, pessoal, seja de nível conjugal, enfim, qualquer tipo de relacionamento. Quando você entende isso, você pode começar a compreender por que as coisas acontecem do jeito que acontecem. E se a gente for pensar num âmbito geral, o seu sucesso profissional, o seu sucesso pessoal, o seu sucesso social, defina sucesso com aquilo que você entende que é sucesso, né? Onde você quer chegar é sucesso, chegou lá, você teve sucesso, né? Então, quando você pensa nessas três questões, os estados de ego, entender como você faz e como você relaciona, podem trazer esse sucesso ou o insucesso, onde você se limita nos relacionamentos, porque são os relacionamentos que trazem os resultados para a gente. De novo, seja profissional, pessoal, social, enfim, na maneira que for. Então, o primeiro estado de ego. Boa noite, Darwin, tudo bom?
O primeiro estado de ego que Eric Berne relatou lá atrás, quando ele desenvolveu a teoria de análise transacional, é o estado de ego pai. Ele não é o primeiro a se formar na nossa estrutura de personalidade, na verdade é o estado de ego criança, que se forma primeiramente, mas eu vou começar na ordem que usualmente ele traz pra gente, que é o estado do ego pai, o primeiro. Lembrem que este pai não quer dizer que você é pai, que você é mãe, é um estado do eu que ele chamou de parent, que é pais no geral, no inglês, né? E a gente, para o português, acabou traduzindo o estado de ego pai, mas ele quer dizer a estrutura de personalidade, a faceta, a parte da sua estrutura de personalidade que corresponde a uma figura parental, uma figura de importância na sua vida, uma figura parental mesmo, né? É a parte da sua estrutura de personalidade aí que representa as suas mensagens internalizadas das figuras de importância na sua vida, como os seus pais, como os seus professores, como os seus cuidadores. São dessas pessoas lá na infância com as quais você conviveu que você extraiu maneiras de pensar, de sentir e de interagir. Algumas delas que estão aí dentro dessa estrutura de personalidade, estado de ego pai. Quando você está com a sua energia psíquica fortemente alocada nesse estado do eu, nesse estado do ego, você vai interagir a partir daí. E então você pode se perceber, por exemplo, repetindo as mesmas mensagens, atitudes, comportamentos que você lembra dos seus pais, ou de um professor, ou de alguém importante na sua vida lá na infância, de algum adulto. Então, por exemplo, se seus pais criticavam a sua aparência, você pode ter internalizado esse poder de crítica e hoje ser altamente autocrítico com relação à sua aparência, por exemplo. Então, você empresta aquele comportamento, aquela maneira de ver, no caso a crítica, lá das figuras de autoridade, de importância na sua vida. E é desse estado de ego pai que vem justamente essa questão da crítica, do julgamento, a questão de colocar regras, dando estrutura, inclusive, para relacionamentos e para você próprio. Bem como neste estado de ego, nesse estado do eu, estão os aspectos protetores, que vão dar nutrição, cuidado de si e dos outros, né? Como aquelas figuras parentais lá na sua infância faziam com você, quando você adoecia ou quando você se machucava, ou com outras pessoas que também precisavam de cuidado. O segundo estado de ego, o estado do eu, Eric Berne descreve como sendo estado do ego adulto. Esse adulto não tem nada que ver com faixa etária, é só o nome dessa estrutura da personalidade, que é a parte da sua psique aí que é racional, que é objetiva, que é analítica. Quando você está interagindo, quando você está com a sua energia psíquica alocada nesse estado de ego adulto, você é capaz de pensar, de tomar decisões com base na lógica e na razão, e não baseado em emoção ou em julgamentos. Então, essa é a importância do estado de ego adulto. Quando você toma uma decisão baseada em julgamento, pode ser que você não esteja sendo justo. Quando você toma uma decisão baseada em emoção, pode ser que você esteja indo na onda da emoção e não seja a melhor decisão. Por isso, alocar energia psíquica nesse estado de ego adulto é importante. Daí, você estando ciente do que realmente está acontecendo, você toma o seu passo, decide o que você vai fazer e você tem sucesso dentro daquilo que você planejou conscientemente. Esse estado de ego é justamente importante para o seu autoconhecimento, porque se você for tentar se conhecer a partir lá do seu estado de ego pai, por exemplo, provavelmente você seja muito crítico ou muito condescendente com você mesmo, se protegendo daquilo que você precisa entrar em contato e modificar a sua vida. Então, o estado de ego adulto permite você refletir assim, puramente sobre os seus pensamentos, sobre os seus sentimentos, sobre os seus comportamentos, sem aqueles julgamentos lá do seu estado de ego pai. Usando esse estado de ego adulto, você pode identificar as suas vulnerabilidades pessoais, né? E desenvolver estratégias conscientes para gerenciar essas vulnerabilidades. E como? É justamente o estado de ego adulto o responsável por integrar os 3 estados de ego, ou seja, ele vai acessar as emoções que estão no terceiro estado de ego que eu vou falar daqui a pouco. Então ele acessa emoções, desejos e necessidades que estão nesse outro estado de ego que eu vou falar. E também fica atento aos cuidados necessários
Então, falando do como, né? É nosso estado de ego adulto, né? O seu estado de ego adulto responsável por integrar esses 3 estados de ego, como eu falei, e a partir daí você consegue uma estrutura que possibilita uma interação assertiva com as pessoas, com você mesmo, né? Com o cuidado devido para consigo, acessando as emoções devidamente. Então é esse estado de ego adulto que é o responsável por essa integração. A gente chama estado de ego adulto integrante, por exemplo, na análise transacional, porque é ele responsável por acessar esses outros 2 estados de ego. O estado de ego pai e o terceiro que eu vou descrever agora, que é o estado de ego criança. De novo, assim como o estado de ego pai adulto não tem a ver com cronologia, tem a ver com uma parte da estrutura de personalidade que o Dr. Eric Berne denominou estado de ego criança. Por que esse nome? Porque a parte da nossa estrutura de personalidade, da sua estrutura de personalidade, que representa as suas emoções, as suas necessidades, os seus desejos, né? Quando você está nesse estado de ego criança, que foi formado, que foi construído lá na infância, realmente, daí sim cronologicamente na sua infância, através das experiências sentidas de vida, experiências vividas realmente, diferente do estado de ego pai, que são experiências que você colhe de terceiros, de figuras de importância. Aqui são experiências que você vive na pele, que você sente nas suas entranhas, né? Uma questão realmente, né, visceral, né? Quando a gente está com a energia psíquica alocada no estado de ego criança, você pode, por exemplo, estar se sentindo mais vulnerável, assustado, carente, feliz, energizado, criativo, que são características que emergem justamente dessa faceta da nossa estrutura de personalidade. Esse estado do eu, esse estado do ego, criança, é importante para o autoconhecimento, pois permite que você identifique suas necessidades emocionais e como expressá-las de forma saudável. E isso traz para você um potencial, quando você entende isso, de autoconhecimento muito grande. Você entende as suas necessidades e consegue expressá-las de maneira ok, digamos assim. Então, quando você usa o seu estado de ego criança, você pode construir sua autoestima, entender e comunicar necessidades buscando experiências positivas, né? É essencial reconhecer esses 3 estados do eu, esses 3 estados do ego, né, em você mesmo e nos outros, para que você tenha uma comunicação eficaz, para que funcione o seu processo comunicacional, né? E a manutenção de relacionamentos positivos, né? Então, tendo visto isso, você começa a entender os 3 estados do ego e então eu posso falar sobre algumas formas práticas de aplicar a análise transacional, o conhecimento, no seu dia a dia para construir o seu autoconhecimento e administrar as vulnerabilidades que você perceba aí. Então, agora é a hora de você anotar. Quem ainda não está anotando, é a hora de pegar lá o caderninho e começar a anotar, né? Eu sempre brinco, anote, caderninho na mão, porque, assim, eu não sei se eu já comentei, não me recordo, mas vou comentar com vocês. Por que eu recomendo tanto que vocês anotem? Vocês têm ideia do porquê? Eu vou dizer. Quando a gente pensa nos 3 estados do ego, o responsável pelas informações do presente, né, a questão objetiva, real, porque quando a gente pensa em fazer algo no presente, a gente está pensando no estado de ego adulto. Se a gente pensar no pai e na criança, estado do ego pai e estado de criança são questões lá do passado, então comportamentos e sentimentos que eu emprestei de figuras de autoridade e que eu vivi e senti na pele como criança. Quando eu penso em algo concreto, né, objetivo, estado de ego adulto. Então, quando eu peço para você anotar, e você anota, você faz justamente uma catequização, que a gente chama, você joga energia psíquica para o seu estado de ego adulto, justamente pelo processo de anotar. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, você precisa identificar de quais destes 3 estados do ego você está operando quando você interage com as pessoas. Então, quando você está interagindo num processo comunicacional, saber a partir de qual destes 3 estados do eu você está comunicando faz toda a diferença. Por quê? Quando você comunica de um jeito,
vem uma resposta. Quando você comunica de outro jeito a mesma coisa, vem outra resposta. Então, um spoilerzinho básico para quem nunca fez o curso de Introdução à Análise Transacional e para quem fez um remember, uma lembrança. Quando eu comunico a partir do meu estado de ego pai, falando para você pegar o seu caderno e anotar tudo, passa uma comunicação para você e esta comunicação provavelmente vai ativar o seu estado de ego criança para responder, porque eu estou mandando você pegar o seu caderno e anotar. Então eu provoco usualmente em você a energização desse estado de ego criança, que poderá obedecer cegamente, porque o estado de ego pai me mandou, ou pode se revoltar e falar, eu não vou pegar caderno porque eu não quero anotar, vou guardar tudo na cabeça. São dois comportamentos da criança, lá da criança, que você traz para a sua estrutura de personalidade e no momento oportuno, dado o estímulo, você executa. Qual delas? A maneira que você usualmente fazia lá na sua infância. Por isso a necessidade de entender qual estado do ego está mais energizado naquele momento da comunicação. Então, se frequentemente você critica ou julga os outros, por exemplo, você pode estar operando a partir do seu estado de ego pai. Se você se vitimiza ou se você se rebela, você pode estar agindo a partir do seu estado de ego criança. E isso pode ir a afetar positiva ou negativamente a sua autoestima. Se abordarmos as situações de forma racional, objetiva, provavelmente você vai estar operando a partir do seu estado de ego adulto, o que pode ajudar você a tomar decisões mais coerentes com o que realmente está acontecendo, desconectada de coisas da sua cabeça que vêm lá do seu passado, das experiências que você aprendeu e viveu, sentiu na pele. Isso ajuda quando você consegue essa posição de racionalidade, objetividade, você consegue melhorar a sua autoestima. Assim, eu digo para você, reconheça, aprenda a reconhecer e reconheça os seus estados do ego. Preste atenção de qual deles você está em um determinado momento. Então, se deu algum BO relacional aí ontem, tenta pensar como foi a sua comunicação, de qual estado de ego provavelmente saiu. Observe isso, com que frequência está saindo assim, com que frequência as pessoas estão respondendo daquele jeito. Isso te ajuda a identificar e a partir daí você vai conseguir migrar a sua energia psíquica para o seu estado de ego adulto, por exemplo. Então, perceba se você está agindo a partir do seu estado de ego pai, adulto ou criança. Em reconhecendo esse estado de ego, você pode começar a entender as suas motivações e os seus comportamentos. Em segundo lugar, eu diria para você que, tendo identificado, desafie essas mensagens internalizadas. Se você estiver repetindo mensagens críticas ou negativas, desafie essas mensagens com o seu estado de ego adulto. Pergunte a si mesmo se essas mensagens críticas, negativas, se elas são verdadeiras, no que elas estão baseadas, se em dados de realidade ou percepções distorcidas da sua criança ou do seu pai. Do seu estado de ego pai, do seu estado de ego criança, né? No que está baseado, se são crenças ultrapassadas ou são dados de realidade. E isso faz com que você use o seu estado de ego adulto no presente, acessando essas informações lá dos seus estados de ego pai e criança e entendendo. Então, seu estado de ego adulto se pergunta se aquilo é verdadeiro, se está baseado em dados de realidade ou se é algo da sua cabeça baseado no que você experienciou. 3. Pratique autocompaixão. Quando você estiver se sentindo vulnerável, inseguro ou identificou que está sendo muito crítico o tempo todo e não consegue se livrar disso, tenha autocompaixão. Aproveite, por exemplo, o seu estado de ego pai, seu estado de ego criança, junto com o seu estado de ego adulto, para cuidar de si com a autocompaixão. Pratique isso, né? Trate-se com gentileza. Lembre-se de que não há problema em cometer erros ou falhas. Você faz do jeito que faz porque foi o que te trouxe até aqui. Aí entra um pouquinho da questão da gratidão focada na autocompaixão. Se você consegue perdoar o outro porque ele errou com você, por que você não consegue se perdoar? Então essas reflexões a partir do seu estado de ego adulto presente no presente, você consegue começar a melhorar a sua autoestima através da autocompaixão, por exemplo. Então, pense na autocompaixão
fazendo esse trabalho de entender, de tratar-se com gentileza, para que você não seja crítico demais consigo mesmo, não se cobre demais, né? 4. Busque experiências positivas. Use a energia psíquica sua dentro do seu estado de ego criança para buscar experiências positivas que elevem a sua autoestima, né? Então cerque-se de amigos, familiares que apoiem você, né? Envolva-se em atividades que façam você se sentir bem consigo, né? Cuide-se. Então aqui vão dicas de como cuidar de você mesmo com experiências positivas, tá? Então, dentro disso você desenvolve o raciocínio do que você pode fazer, cada um dentro da sua realidade, né? Busque identificar quais são as suas vulnerabilidades pessoais, né? Através do seu estado de ego adulto. Não é para você ficar se culpando, se julgando ou se comiserando, porque eu sou um zero à esquerda. Isso são comportamentos e pensamentos que não são do estado de ego adulto, são do estado de ego pai ou criança. Então, quando você olha para a sua vulnerabilidade a partir do seu estado de ego adulto, você consegue entender e até descobrir maneiras alternativas para burlar essas vulnerabilidades, trabalhar essas questões para que não mais sejam vulnerabilidades, fraquezas na sua vida, né? Identificando essas vulnerabilidades, né? Como elas têm afetado diretamente sua autoestima, você diretamente também vai poder modular a sua autoestima. Reconhecendo essas fraquezas, digamos assim, que são as vulnerabilidades, aceitando-as porque elas existem, são verdadeiras, né? E então criando alternativas, né? E daí você entende como melhorar essa tua autoestima a partir daí. Então, por exemplo, se você se sente constrangido com a sua aparência, abordando essa questão que eu trouxe lá no comecinho da live, né, poderá precisar trabalhar para a autoaceitação, ou então vai entender que você pode tomar alguma atitude para mudar a sua aparência física, como por exemplo, fazer atividade física, né? A Letícia está aí, nossa personal de plantão, iniciar atividades físicas, ir ao médico, um nutrólogo, nutricionista, um educador físico, né? Desenvolver essa autoconfiança. Então, quando você entende que isso é uma vulnerabilidade, que isso te atrapalha, essa questão de aparência física, você tem meios e alternativas. Você pode simplesmente se aceitar como você é, se for uma questão que você não tem como mudar, por exemplo, ou se é algo que você pode transformar, ir atrás e traçar um plano. A gente já viu em lives, né? Como fazer lá, construir, né, os 8 passos para construir, né, os seus objetivos e alcançar os seus objetivos. Então você constrói alternativas para chegar lá na mudança física que você desejou, por exemplo, né? E finalmente você precisa reconhecer como essas vulnerabilidades pessoais afetam a sua comunicação com os outros. Porque quando você se sente vulnerável em alguma questão da sua vida, possivelmente, em um momento de interação que aborde, passe perto, encoste nessa vulnerabilidade sua, a tendência é você reagir não mais a partir do seu adulto. Vai ser lá o seu julgamento interno para com os outros, ou lá a sua necessidade atendida ou não atendida do seu estado de ego criança, que vai fazer com que você emerja um comportamento deslocado do presente, do aqui e agora. Entendem como é importante você perceber em que estado de ego a sua energia psíquica está? Porque isso pode transformar o seu comportamento como um todo e a sua assertividade e os seus resultados relacionais e, portanto, profissionais, pessoais, sociais. Então, se você se sente vulnerável sobre um aspecto particular de si, você pode ficar no defensivo ou reagir quando alguém toca nesse assunto, como eu disse. Então, reconhecendo essa tendência, você trabalha para responder de maneira diferente, produtiva, mantendo relacionamentos positivos com os outros. Para concluir, o autoconhecimento e as vulnerabilidades pessoais são essenciais para a sua autoestima. Ao aplicar esse conceitinho básico, mais todo o restante que você pode aprender se você quiser, por exemplo, fazendo o curso de Introdução à Análise Transacional, né? Ao aplicar isso em sua vida diária, você pode reconhecer os seus estados de ego, identificar as suas vulnerabilidades pessoais e mudar, ampliar a sua comunicação e o relacionamento consigo mesmo e com
os outros, né? Então lembre-se, o autoaperfeiçoamento é uma jornada contínua, não é um ponto final, não é um destino, não é uma estação na qual você chega e fica, é uma questão contínua na sua vida, diariamente, né? Então, um passo de cada vez, sem se cobrar em demasia, sem ser muito condescendente com você mesmo, tendo autocompaixão e tendo o entendimento que você tem a sua capacidade. E lembre, a cada passo dado, comemore, né? E antes que você diga ou pense que não consegue, que não tem jeito e etc, etc, eu quero lembrar do que Carl Rogers traz na abordagem da sua escola humanista de psicologia, né? Ele diz: todo ser humano, sem exceção, ele não fala só ser humano, ele fala todos os seres, né? Mas vamos trazer pra gente aqui. Todo ser humano, sem exceção, pelo mero fato de ser, é digno de respeito incondicional dos demais e de si mesmo. Merece estimar-se e que se lhe estime. Então, essa fala de Carl Rogers é muito legal, porque isso traz para a gente a noção deste potencial que todo ser vivo tem quando nasce de ser pleno dentro daquilo que ele pode ser. No caso, nós estamos falando do ser humano. E a gente, infelizmente, como o Dr. Eric Berne traz, à medida que a gente cresce na vida, em idade, né, a gente vai sendo, e a gente vai se também tolhendo, a gente vai se facetando, a gente vai se adaptando e vai reduzindo esse potencial que a gente nasce. Então, quando você aprende a retomar essa visão de que o potencial existe e você pode desenvolver, você pode alcançar o que você deseja, quando você deseja, como você deseja. Então, busque o seu potencial. Hoje eu vou ficar por aqui e quero lembrar você de chamar quem você acredita que vai curtir esses assuntos, esses temas que eu trago para vocês, tanto para participar aqui ao vivo, quanto para ver depois no YouTube, nos nossos canais, os vídeos que ficam lá postados, gravados depois, né? Desta forma, você vai poder ajudar pessoas, vai se ajudar e você vai conseguir, e as pessoas vão conseguir ter mais saúde física, mental, relacional, emocional e, portanto, mais autoconhecimento, autoestima e, finalmente, uma vida que funciona. Então, uma boa noite e até a próxima, pessoal, que a gente vai trazer mais assuntos para vocês.